Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu preciso que você fique até o final desse vídeo, é muito forte, irmão. Eu estou falando aqui é Bíblia, escuta só. 2 Samuel 13, no versículo de número 30, diz assim: Estando eles a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Abisalom matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou, rasgou as vestes, prostrou com o rosto em terra, e todos os conselheiros do rei também rasgaram suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense, meu senhor, que todos foram mortos. Apenas Aminon foi morto, porque desde o dia que Aminon abusou de Tamar, irmã dele. Então perceba um detalhe, irmão, vou resumir. Olha que tremendo, a Bíblia fala, 2 Samuel 13, que Aminon, ele se apaixona pela sua própria irmã, Tamar. A palavra do Senhor diz no versículo número 2 que Aminon ficou angustiado, ao ponto de adoecer por causa da sua irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia impossível se aproximar dela. Irmão, a Bíblia diz que Aminon, ele se apaixona por Tamar. Tamar era irmã de Aminon, ele se apaixonou pela sua própria irmã, e a Bíblia diz que ele tentou se aproximar dela, só que era impossível. Olha o que está escrito no versículo número 2, era impossível se aproximar dela. Então, ou seja, Aminon tentava se aproximar, só que era impossível. Tamar era uma mulher que não dava liberdade para macho. Aminon tentava se aproximar, só que a Bíblia diz que era impossível Aminon se aproximar dela. Por quê? Porque além de Tamar ser virgem, Tamar se preservava. Tamar guardava a virgindade, guardava a pureza. Porque virgindade na Bíblia significa pureza. Jesus vai dizer na parábola das virgens, lembra? Que 10 virgens são o encontro do noivo. Por quê? Porque simbolizava o reino de Deus. Então percebe que se fala de pureza. Virgindade se fala de santificação. Então percebe um detalhe, Tamar era uma mulher pura. Era uma mulher que se preservava, era uma mulher que guardava a santidade. Então a Bíblia diz que Aminon tentou se aproximar dela, só que era impossível. Então percebe que a Bíblia fala que Tamar não dava liberdade para Aminon. Era impossível Aminon se aproximar. Tamar era uma mulher que se preservava, se guardava, não era tirada para macho. Tamar não dava liberdade para macho. Aminon tentava, mas não conseguia se aproximar. Porque a gente, como servo de Deus, tem que se guardar. Isso é vice-versa. Tem homens também que não tem que ficar com foguinho com irmã, e nem irmã com foguinho com macho. Você está entendendo, irmão? Tem que se preservar, tem que se guardar. Só que eu acho interessante que a Bíblia diz, quando o Aminon se abusou de sua própria irmã Tamar, a palavra do Senhor diz que Aminon, depois de abusar de sua irmã, a Bíblia diz que Abisalom, ele vai fazer uma cilada para Aminon. Por quê? Porque Aminon tinha abusado da sua irmã. Só que a Bíblia diz que Aminon, depois de ser morto por uma cilada do seu próprio irmão Abisalom, pelo fato de tocar a sua irmã Tamar, a Bíblia diz que, depois que ele foi morto, falaram para Davi: Ô rei, todos os teus filhos foram mortos. No versículo número 30 vai falar que falaram para o rei Davi: Davi, todos os teus filhos foram mortos. Pera aí, irmão, não foi todos os filhos de Davi mortos, foi só um filho de Davi. Então percebe que quem está contando para Davi está aumentando as coisas. Está falando para Davi: Davi, todos os teus filhos foram mortos. Mas a Bíblia diz que Jonadab falou assim: não, rei, não foi todos, apenas Aminon. Então percebe, quando contaram para Davi, aumentaram as coisas. Por quê? Porque tem crente que gosta de aumentar as coisas. Faz tempestade no copo de água. Foi apenas Aminon que morreu, mas falaram para Davi que foi todos os filhos de Davi. Falaram: rei, morreu todos os teus filhos, mas era mentira. Foi só um filho de Davi que morreu. Porque tem crente que gosta de aumentar. Sabe? Gosta de fazer aquela confusão, aquela contenda. Gosta de aumentar as coisas. Tem o dom de aumentar as coisas. Foi só um que morreu, mas falaram que foi todos. Mas Jonadab falou assim: não, rei, não foi todos, foi só Aminon. Então percebe, quando Davi ouviu que foi todos, Davi rasgou as vestes. Porque se precipitou pela notícia que ele ouviu. A notícia que ele ouviu falou que foi todos, Davi já rasgou a roupa, já caiu com o rosto em terra, já começou a chorar. Por quê? Porque falaram para Davi. Então, irmão, antes de você dar ouvido para qualquer notícia, primeiro busca informação. Porque tem gente que gosta de aumentar as coisas, pode abalar você, pode fazer mal para você. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque nem tudo que ouve é para edificar você, mas para destruir você. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção. A Bíblia diz que Aminon, vamos voltar um pouco para você poder entender. Quando Aminon queria se aproximar de sua irmã, a Bíblia diz que Jonadab, ele era muito astuto. E ele era amigo de Aminon. E ele viu que Aminon estava abatido. Ele vai falar assim no versículo número 3. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por minha irmã Tamar, irmã de meu irmão Abisalom. Olha que tremendo. A Bíblia diz que Aminon estava abatido. Então Jonadab olhou para ele e falou assim: espera aí, tem alguma coisa errada com você, Aminon? Quer me contar o que se passa? Então percebe que Jonadab só queria saber o que se passava na vida de Aminon para poder
para poder saber. Só que a Bíblia diz que quando Aminon contou para ele o que se passava, a Bíblia diz que Jonadab, ele deu conselho ímpio. Ele falou assim, vai para casa, finge que está doente. Assim você vai conseguir se aproximar da sua irmã. Então percebe, um conselho ímpio de Jonadab fez Aminon violentar sua própria irmã. Então percebe um detalhe, o problema de Aminon foi contar a vida dele para Jonadab, um homem astuto, um homem sagaz para fazer impiedade, um homem sagaz na maldade. Filho, cuidado para que você conta a tua vida. Cuidado para que você pede conselho. Porque percebe um detalhe, Aminon foi contar para Jonadab. Jonadab, quero me aproximar da sua irmã, da minha irmã e não consigo. O que eu faço? Então Jonadab caçou astúcia. Porque a Bíblia fala no versículo número 2, no versículo número 3, que ele era muito astuto, Jonadab. Então Jonadab era inteligente. Tinha uma mente inteligente para a maldade. Falou, vai para casa, finja que está doente. Então percebe que o conselho ímpio de Jonadab fez Aminon violentar sua própria irmã. Interessante que a Bíblia fala que Aminon tinha um amigo chamado Jonadab. Ele não era amigo, porque amigo de verdade não dá um conselho ímpio. Tem amigos que aparentam ser seu amigo, mas na verdade está perto de você para destruir você. Pode perceber, filho. Deu um conselho ímpio para Aminon abusar da sua própria irmã. Jonadab, a Bíblia fala que Aminon tinha um amigo astuto chamado Jonadab. Eu nunca vi um amigo dar um conselho ímpio. Isso não é teu amigo. Porque amigo de verdade jamais vai prejudicar você. Amigo de verdade, ele vai te instruir, fazer o certo, não o errado. Então percebe que a Bíblia fala que Jonadab era amigo. Mas amigo de verdade jamais vai te dar um conselho errado. Então a Bíblia diz que Aminon, ele vai ouvir o conselho ímpio de Jonadab. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 1, feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos zombadores, nem se ajunta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Percebe que a Bíblia fala, feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Por quê? Porque pelo fato de Aminon seguir o conselho de Jonadab, ele começou a fazer uma maldade. Abusou de sua própria irmã por causa de um conselho ímpio. A Bíblia diz, feliz é você que não segue o conselho do ímpio. Porque, irmão, tem conselhos que vêm para a tua vida que é para destruir você. Jonadab só queria ver o irmão amigo dele, na verdade, na destruição. Cuidado com os conselhos que você ouve. Porque tem conselho que você ouve que não é para o seu bem, é para o teu mal. Tem pessoas que em vez de dar uma ajuda, um conselho bom para você, acaba falando um conselho ímpio. E você acaba dando ouvido e acaba fazendo o que não deve. Por causa do conselho que você ouviu. Cuidado com quem você dá ouvido. E cuidado também para quem você vai desabafar a sua vida. Aminon abriu a vida com Jonadab, um homem astuto para fazer maldade. Olha que interessante. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia diz que Jonadab, quando falou para Aminon, Aminon, vai para casa. Finge que está doente, assim seu pai Davi vai mandar Tamar na tua casa. Ela vai te servir o bolo, então você abusa dela. Aí você vai conseguir se aproximar da sua irmã. Escuta só. A Bíblia diz que Aminon, ele vai se agradar desse conselho. Aí lá no versículo de número 9, fala assim, depois que Aminon deu esse conselho, aceitou esse conselho, a Bíblia diz que Tamar, ela vai na casa de Aminon para servir o seu irmão, através do conselho ímpio de Jonadab. Jonadab contou isso para Aminon, então Aminon falou para Davi, seu pai, manda Tamar vir me visitar, eu tô doente, tava fingindo que tava doente. Então Davi, sem saber da maldade, Davi vai lá e envia Tamar, irmã de Aminon, e Tamar vai na casa do seu irmão, sem saber dos planos malignos do seu próprio irmão. Só que no versículo 9 fala assim, depois pegou a assadeira, ele serviu bolos, mas ele não quis. Então Aminon deu ordem para todos que saíssem, e todos saíram. Disse a Tamar, traga bolos e sirva Aminon no quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado no quarto de seu irmão. Mas quando ela ia para se aproximar, para servi-lo, ele agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Irmão, olha que interessante. A Bíblia fala, quando Tamar está na casa de Aminon, Aminon vai falar assim, sai todo mundo. Todo mundo saiu do quarto. Ficou só Aminon e Tamar no quarto. Olha que interessante. Ela foi servir seu irmão sem saber da maldade. Aminon falou, sai todo mundo do quarto, deixa eu e minha irmã aqui. Quando a irmã dele foi servir ele no quarto, ele agarrou ela. Agora é interessante, ele mandou todo mundo sair para abusar da sua irmã dentro do quarto. Ou seja, ele não quer cometer a maldade na frente de todo mundo. Ele mandou todo mundo sair. Então percebe que ele não vai cometer a maldade na frente dos homens. Ele vai cometer a maldade não no quarto. Só que Aminon esqueceu de uma coisa. Ele não tá fazendo a maldade na frente dos homens, mas está fazendo no quarto. E fazer no quarto é fazer na frente de Deus. Porque Jesus vai dizer em Mateus 6,6, ao entrar no quarto, feche a porta, ora o seu pai está em secreto, e o seu pai que vem em secreto recompensará. Então percebe que Aminon mandou todo mundo sair para fazer a maldade no quarto. Só que Aminon esqueceu que Deus está no quarto. Filho, cometeu uma maldade no quarto?
Cometeu um pecado no quarto, é na verdade cometeu um pecado diante de Deus Santo. Porque Deus está no quarto, filho. Jesus fala que o Pai vê no secreto em Mateus 6,6. Então percebe que Aminon não cometeu maldade na frente dos homens, mas cometeu na frente de Deus. Porque quarto fala secreto, e onde Deus vê no secreto. Então percebe, não adianta, filho, esconder dos homens, mas Deus vê você no secreto. Você está entendendo? Aminon fez isso, mandou todo mundo sair e cometeu maldade no quarto, mas Deus vê no quarto. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A palavra do Senhor vai dizer que nada em toda a criação está oculto. Tudo será descoberto. Está entendendo, filho? Olha que tremendo, Aminon escondeu dos homens, mas não ocultou de Deus. Fazendo pecado no secreto, Deus está vendo. Só que uma coisa que eu acho interessante, que quando ele agarra a sua irmã, no versículo número 12, olha que sua irmã vai responder para ele. Não, meu irmão, não lhe faça uma maldade dessa. Vamos falar com o rei, não cometa essa loucura. Vamos falar com o rei para que eu case. Peraí, a Bíblia diz que quando ele segurou ela para se deitar com ela, ela falou, não faça isso, não cometa essa loucura. Vamos falar com o rei para que ele deixe eu casar com você. Então percebe que Tamar falou assim, não, eu não quero me deitar com você, não adianta me levar para a cama, eu quero casar. Eu quero compromisso. Eu não quero me deitar sem primeiro ter compromisso. Eu não quero me vender, eu quero compromisso. Tamar é uma mulher de compromisso. Percebe que Tamar falou, vamos casar. Por quê? Porque Paulo vai dizer, é melhor casar do que arder de desejo. Tamar está dizendo, se quiser se deitar comigo, primeiro vamos casar. Eu não vou para a cama com o homem sem primeiro casar. Eu não quero ficar na fornicação, porque o Deus que eu sirvo não se agrada de fornicação. Eu não quero ter relação sexual antes do casamento, porque eu sei que o meu Deus, porque eu sei que o Deus que eu sirvo não se agrada. Então primeiro eu quero me casar. Se quiser se deitar comigo, vamos casar primeiro. Vamos fazer o que é certo. Não vamos fornicar, eu não quero fornicar. Tamar é uma mulher de compromisso. Então percebe que ela falou para Aminon, não quero me deitar, eu quero compromisso. Se quiser se deitar comigo, primeiro vamos casar. Sabe o que Tamar está ensinando para mim e para você? Você não tem que se deitar na cama com qualquer um, você primeiro tem compromisso. Tem que ter compromisso com você, filho. Você não tem que estar se vendendo. Tamar está dizendo, eu não vou fazer o que Deus não aprova, porque eu sei que Deus não gosta de fornicação, é pecado, eu quero casar. Se quiser se deitar comigo, vai ter que casar. Filho, aprenda. Tem Aminon que vem na tua vida que só quer realmente te usar, mas não quer compromisso. Você está entendendo? Tem mulher também que vem na tua vida que não quer compromisso, só quer te sujar. E vice-versa, filho. Isso aqui serve para homem, serve para mulher. Cuidado com os Aminon que se aproximam de você. Eita Jesus. Ô glória. Aí escuta só. Percebe quando Tamar falou assim, não, eu quero me casar. Se quiser se deitar comigo, primeiro vamos casar. O seu problema é que você se ilude com a aparência. Você vê esse Aminon falar, é bonito, é forte. Aí você vê uma mulher também falar, essa varoa é bonita, mas a questão é, quer compromisso com você? Essa é a pergunta que eu faço, porque Tamar não se deitou sem ter compromisso. Tamar falou, se quiser se deitar comigo, tem que ter compromisso. Não adianta ter boniteza, não ter compromisso. Não adianta ter boniteza, não ter caráter. Você está entendendo, filho? Só que uma coisa que eu acho interessante, quando Tamar falou assim, não, se quiser se deitar comigo, vamos se casar primeiro. Vamos falar com o rei para a gente casar. Aí escuta só, a Bíblia diz que Aminon não quis ouvir. Aminon não quis dar ouvido. Aminon agarrou ela e violentou. Olha que interessante. Tamar queria casar. Aminon não queria casar, só queria ter relação com a sua irmã. Não queria compromisso. Tem pessoas que não querem nada com você, não quer compromisso com você, só quer te usar. Depois que te usar é tchau. Porque percebe que a Bíblia diz, depois que Aminon o abusou da sua irmã, olha o que está escrito no versículo número 15. Logo depois sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira. Ele disse, levante-se e saia. Irmão, olha que interessante, no versículo número 15, 2 Samuel 13,15, vai dizer que depois que Aminon abusou da sua irmã, a Bíblia diz que ele vai sentir uma forte aversão, mais do que a paixão que ele sentia. Ele vai dizer, saia daqui. Olha que tremendo, a Bíblia fala, depois que ele abusou da sua irmã, ele vai sentir nojo, a aversão é nojo. Ele não teve prazer. Ele sentiu mais nojo do que paixão. Por quê? Porque ele experimentou, mas depois sentiu nojo. Porque ele viu que aquilo não era para ele. Tem pratos que o inimigo te oferece, que é só para você experimentar, mas depois você vai ver que aquilo não é para você, porque o Espírito Santo vai te convencer que esse prato não é para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo convenceu o homem do pecado. Quando Aminon provou da sua irmã, ele teve nojo. Por quê? Porque tem coisas que não é para você. E louva a Deus quando você provar uma coisa do pecado e você não se agradar, porque isso é Deus mostrando que esse prato não é para você. É Deus mostrando que essa imundície não é para você. Agradeça a Deus pelo pecado que você está sentindo nojo. Por quê? Porque isso é Deus te convencendo que esse prato não é para você. Você está entendendo? A Bíblia diz que ele sentiu nojo, aversão. Sentiu nojo quando provou da sua irmã, quando se deitou com a sua irmã. Filho, Spurgeon vai dizer,
Odeia o seu pecado, porque o seu pecado crucificou o seu amado na cruz. Percebe que Aminon sentiu nojo quando provou da sua irmã. Porque é isso que o diabo faz, ele te oferece. Só que quando você provar, o Espírito Santo vai te convencer que esse prato não é para você. Eita glória! Você está entendendo? Você até provou, mas por que você está sentindo nojo? Porque esse Deus mostrando que o prato não é para você. Oh glória! É o Espírito Santo te convencendo. Só que uma coisa que eu acho interessante, que depois que ele abusou da sua irmã, ele vai falar, saia daqui. Ou seja, só queria usar a sua irmã e depois, tchau. Saia, não quero nada com você, não quero compromisso, já abusei, já fiz o que tinha que fazer, tchau. Cuidado, irmão, para quem você tá dando liberdade, que tem pessoas que não querem nada com você, só quer se deitar com você, só quer te usar, só quer fazer o que tiver que fazer, depois é tchau pra você. Vigia com Aminon, vigia com pessoas que não querem compromisso. Você não já percebeu que esse camarada não quer nada? Você não já percebeu que esse avarão não quer nada? Só quer te usar, só quer te contaminar, só quer te levar ao pecado, depois que te usou é tchau. Vigia, filho. Você tem valor. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Então por que você vai se vender para Aminon? Por que você vai se deitar com Aminon, que não quer compromisso? Se você souber o valor que você tem para com Deus, você não se deitaria com qualquer um. Eita, Jesus. Eu vou falar, Jesus. Só que escuta só. Oh, glória a Deus. Escuta. Olha que tremendo. A Bíblia diz que depois que ele usou a sua irmã, abusou da sua irmã, a Bíblia diz que no versículo número 16, no versículo número 18, então o servo trancou a porta e colocou ela para fora. Ela estava usando uma túnica longa, que era o tipo de roupa que as virgens usavam, as filhas do rei. Olha que tremendo, irmão. A Bíblia diz que a Tamar, ela usava uma roupa longa. Porque aquela roupa longa mostrava que as filhas do rei eram virgens. Então percebe que pelas vestes, sabia que aquela mulher era pura. Porque as vestes longas significavam que as filhas do rei eram moças virgens. Então percebe que pelas vestes identificava que aquela mulher tinha pureza. Eu não estou dizendo para você que roupa salva. Roupa não salva ninguém, filho. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Os homens batiam o olho na mulher e via aquela mulher que tinha roupa longa, tinha santidade, tinha pureza, era virgem, filha do rei, pela roupa longa mostrava. Então percebe, quem serve a Deus sabe a maneira correta de se vestir. Por mais que a Bíblia fale que roupa não salva, mas Paulo vai dizer que a mulher sabe de se vestir de maneira correta. Você tá entendendo, filho? Hoje, as mulheres não se vestem como Tamar. Hoje, no calor que tá fazendo aí fora, é roupinha curta, fala que é da igreja, mostrando os seios, mostrando parte íntima, e fala que é da igreja ainda. Não é possível, filho. Porque a Bíblia diz que Tamar, ela vestia roupa longa, e os homens olhavam para ela e sabiam que as filhas do rei eram virgem, através das vestes, tinha santidade. Então percebe, hoje a gente não sabe identificar a mulher de Deus. Tem pessoas que falam que é mulher de Deus, mas a roupa é curtinha. Como vão identificar você como mulher de Deus? Dessa forma. Só que uma coisa que eu acho tremendo, a Bíblia diz que quando Tamar, ela foi abusada pelo seu irmão, no versículo 19 vai dizer que ela raspou, que ela pôs cinza na cabeça, rasgou a roupa longa, pôs a mão sobre a cabeça e estava chorando em alta voz. Irmãos, olha que tremendo. A Tamar, ela rasgou a roupa. Por que ela rasgou? Porque aquela roupa que ela usava era roupa que mostrava que ela era pura, que ela tinha pureza. Só que ela rasgou. Por que ela rasgou? Ela mostrou que perdeu a santidade. Por que seu irmão abusou dela? Muito interessante. Tamar poderia ficar com a roupa e ninguém ficar sabendo. Só que Tamar falou, não vou viver de aparência, eu vou mostrar o que aconteceu. Vou rasgar para mostrar que eu perdi a santidade. Eu perdi a pureza. Tamar está mostrando, eu não vou viver de aparência, eu vou mostrar o que aconteceu comigo. Eu perdi a santidade. Eu perdi a pureza. Filho, você não tem que viver de aparência, tem que mostrar o que realmente aconteceu. Mostra a realidade para o teu Deus. Mostra para ele, Deus sabe, filho, o que está acontecendo com você. Tamar rasgou as vestes mostrando, eu perdi. Eu era uma mulher pura, eu usava roupa longa, só que eu perdi a pureza, então eu vou rasgar, eu não vou ver de aparência. Eu não vou me esconder por trás de um traje. Eu vou mostrar realmente o que aconteceu. Ela rasga a roupa e começa a chorar em alta voz. Por que Tamar chorou? Tamar não se agradou quando se deitou com o seu irmão. Tamar não achou gostoso quando se deitou. Tamar, ela chorou. Eita, eu vou falar. Não, pelo amor de Deus. Irmãos, todos nós sabemos, tem muitos jovens na igreja. Isso aqui pastor não fala, que está na fornicação, se deitando e achando prazeroso, acha gostoso ter relação sexual fora do casamento. Só que eu vou te falar, Deus não se agrada, isso é fornicação, filho, isso é pecado. E Paulo vai dizer em Gálatas 5:22 que isso é obra da carne. Fornicação, imoralidade sexual, bebedeira, festança, isso é carne. Quem pratica essas coisas não entra no reino de Deus. Paulo diz que isso é fornicação e não entra no reino de Deus. Percebe que Tamar, ela chorou. Por que ela chorou? Porque ela perdeu
a santidade. Ou seja, ela não se alegrou, ela não falou, nossa, Aminon, foi bom. Não, ela chorou, filho. Você tem que chorar, não é se alegrar com o pecado. Porque crente de verdade, quando ele erra, ele tem que chorar pelo pecado. E não falar, foi bom, ai eu gostei. Ei, filho, se você está se agradando do pecado, você nunca foi crente. Porque o teu pecado crucificou Jesus na cruz. A Bíblia diz que Jesus foi castigado, foi moído pelos nossos pecados, foi transpassado pelas nossas iniquidades. Então percebe que o pecado fez Jesus morrer na cruz. O pecado, filho, que crucificou ele. Oh glória, você que é cristão, fala, oh glória, como pode você falar, irmão, que o pecado é gostoso? O pecado é bom, eu gostei de pecar. Oh glória, você tá entendendo? Tamar, ela chorou, filho. Ela chorou quando ela perdeu, porque ela entendeu. Ela entendeu, eu perdi a santidade. Se tem uma coisa que você tem que chorar, é se você perder a santidade. O que que Davi falou para Deus quando Davi pecou com Betseba? Davi falou assim, Salmo 51, no versículo número 10. Retira tudo de mim, menos o teu Espírito Santo. Davi falou para Deus, Senhor, tira tudo. Pode tirar a coroa, pode tirar o trono, pode tirar as concubinas que o Senhor me deu, pode tirar tudo, Senhor, mas não tira o teu Espírito Santo. Davi não queria perder a presença. Davi teve medo de perder a presença de Deus. Oh, glória, aleluia. Você está entendendo, irmão? Oh, glória. Você vai ver que Tamar, ela chora, filho. Ela chora porque se tem uma coisa, filho. Você tem que chorar se você perder a presença de Deus. Se você perder a santidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus é santo, filho. O Senhor vai dizer, seja santo porque eu sou santo. Filho, nós serve um Deus santo, Deus puro. Deus não aceita coisa errada, irmão. Você já conhece Deus, você conhece a palavra, você sabe o que Deus realmente se agrada, do que Deus não se agrada. Tamar chorou porque ela sabia o que ela havia perdido, filho. Escuta só. Só que a Bíblia diz, eu vou resumir, isso aqui é muito forte. A Bíblia diz que quando Abisalão ficou sabendo, ele vai falar para sua irmã, ô minha irmã, não fica assim. Escuta só. Só que a Bíblia diz no versículo número 22, que Abisalão não falou nada com Aminon. Nem o bem nem o mal, embora odiasse por ter violentado Tamar. Olha que inteligente, irmão. Olha como o Abisalão é inteligente. Você vai entender. Quando o Abisalão ficou sabendo que Aminon, seu irmão, tinha abusado de sua própria irmã, Aminon abusou de sua irmã e Abisalão fez o seguinte. Abisalão não falou nem o bem nem o mal, embora tivesse odiado. Ou seja, ele controlou a raiva. Ele falou assim, não vou falar nada, vou segurar. Por quê? Porque não vale a pena bater boca com ímpio. Tem coisa que não vale a pena você bater boca. A Bíblia diz que ele não falou nem o bem nem o mal, ele segurou a raiva. Ele odiava o seu irmão, porque seu irmão abusou da sua própria irmã. Só que ele odiava, só que a Bíblia diz que ele não vai falar nada. Por quê? Porque a Bíblia diz, não vos ireis, para que não dê espaço para o diabo. Por quê? Porque o inimigo, filho, ele entra através da ira. Então Abisalão teve uma inteligência, eu não vou mirar. Eu vou odiar o irmão, só que tem um porém, eu vou me segurar. Ele odiou o irmão dele, porque o irmão dele tinha abusado da sua própria irmã. Agora interessante. Por que está acontecendo tudo isso com os filhos de Davi? Se Davi era um homem de Deus, sabe por quê? Porque Davi, quando ele cometeu o pecado de adultério com Betseba, você vai ver que Deus perdoou o pecado de Davi. Só que Deus falou assim, Davi, por meio de Natã, lá em 2 Samuel 11, Deus falou assim, Davi, a espada nunca mais se afastará da sua casa. Espada se fala de guerra, se fala de ataque. Deus avisou, Davi, eu perdoei o teu pecado, mas a espada, os ataques vai ter na tua casa. Olha os filhos de Davi se matando. Olha os filhos de Davi. O próprio filho de Davi abusando de sua própria irmã. Por que está acontecendo tudo isso na casa de Davi? Sabe por quê? Porque Davi cometeu um adultério. Então, ou seja, Deus perdoa o pecado, mas Deus, ele não vai deixar a consequência ser inevitável. A consequência, filho, é inevitável. A consequência não tem como ser evitada. Deus perdoa o pecado, mas o que a gente faz, a gente vai colher, filho. Deus é justo, filho. A Bíblia diz, não se deixe enganar, o que o homem semear, isso colherá. Pode perceber, Davi adulterou. Só que Deus falou, a espada nunca mais vai ser afastada da sua casa, Davi. Davi, eu perdoei o teu pecado. Só que a espada vai ficar na tua casa. Os ataques vão ser na sua casa. Aí você vê a casa de Davi, uma bagunça na casa de Davi. Isso tudo era consequência do pecado de Davi. Irmãos, tudo que a gente fez, eu e você fez de errado, filho, a gente vai colher. Deus é justo, filho. Deus é justo, a palavra do Senhor diz, não se deixe enganar, o que o homem semear, isso colherá. Filho, não tem essa. Eita Deus, eu vou falar. Filho, Deus é justo,
Não é só porque a gente é crente que Deus vai passar a mão na nossa cabeça. Quem disse? Deus não passa a mão na nossa cabeça não, filho. O Deus que eu sirvo é um Deus de justiça, que a palavra dele fala isso aí, filho. O problema das pessoas é que ela fala, ai, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Só que a Bíblia diz também que Deus é justiça, ele é fogo consumidor. Você tá entendendo? Só que uma coisa que eu acho interessante. A Bíblia fala, no versículo número 23, eu vou finalizar. 2 anos se passou, pode ler. 2 anos havia se passado. A Bíblia diz que Aminon, depois que abusou da sua irmã, 2 anos havia se passado. Escuta só. E Abisalão fez o seguinte, esperou passar 2 anos. Aí Abisalão falou assim, pro rei dele, pra Davi. Davi, meu pai, manda meu irmão, vem aqui tosquear as ovelhas comigo. Aminon, escuta só. A Bíblia diz que Davi mandou Aminon ir lá ajudar Abisalão. Só que a Bíblia diz que 2 anos tinham se passado. Que Aminon tinha abusado de sua própria irmã. Olha Abisalão como foi inteligente. Abisalão não falou nada, esperou passar 2 anos. Abisalão fez uma cilada pro seu próprio irmão. Ele falou assim pros homens dele, ó, fica escondido aí. Meu pai vai mandar meu irmão vir aqui me ajudar para tosquear a ovelha. Quando eu gritar, vocês matam ele. O interessante é que a Bíblia diz que tinha passado 2 anos. Que Aminon tinha abusado da sua irmã. Mas Abisalão não esqueceu. Ou seja, quem fere, esquece. Mas quem é ferido, não esquece. Eita Deus, não vou repetir. Quem fere, esquece. Mas quem é ferido, não esquece. Já viu aquele ditado que fala assim? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece. Escuta só. 2 anos se passou. Aminon pensou assim, abusei minha irmã, não aconteceu nada comigo. Aí depois de 2 anos, a Bíblia diz que Abisalão vai chamar ele. Vem aqui, meu irmão, me ajudar. Sem ele saber da cilada. Quando ele foi ajudar o irmão dele gritou, mata ele. Os homens saíram e mataram o irmão dele. Então percebe? Aquele homem que abusou de sua própria irmã, colheu depois de 2 anos. A Bíblia diz que ele tinha abusado da sua irmã. De uma menina pura. De uma menina inocente. E depois de 2 anos ele morreu. Você acha que Deus vai deixar barato? A Bíblia diz que a mulher é a menina dos olhos do Senhor. Tamar era a menina dos olhos de Deus. Você acha que Deus ia deixar barato Aminon abusar da sua irmã? E ficar por isso? Depois de 2 anos ele colheu e ele morreu. É Deus dizendo, fica tranquilo. Quem está mexendo com você, pode passar o tempo que for. Eu não tardo. Eu sei a hora certa de tratar. Oh glória! Quando você mexe com uma pessoa que tem Deus na vida, que tem pureza. Aminon mexeu com uma mulher que tinha santidade. Uma mulher que era de Deus, uma mulher que se preservava. E colheu. Você acha que Deus vai deixar barato? Se estiver mexendo comigo e com você, e Deus estiver na nossa vida, Deus trata. Aí tem pessoas que falam assim, não irmão, Deus não trata com ninguém não. Então você nunca leu Bíblia. Porque quando falaram de Moisés, a Bíblia diz que Deus chamou Miriam e Arão. E Deus deixou Miriam leprosa. Quando mexeu com Tamar, Aminon colheu. Quando Mical olhou para Davi, desprezou Davi, também ficou estéril. Percebe-se que eram pessoas que mexiam com o homem de Deus e colheu. Saulo também. Quando perseguiu a igreja do Senhor, o Senhor Jesus se levantou e falou assim, Saulo, Saulo, por que você está mexendo comigo? Por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você me persegue? Eita glória! E Saulo ficou cego por 3 dias. Percebe, filho? Quem mexe com você, está mexendo com Deus. Oh glória, você está entendendo? Fica com essa palavra, você serve a um Deus de justiça, pode passar o tempo que for, mas Deus vai tratar com pessoas que mexem, filho. Escuta só, não é eu que estou falando, passou 2 anos, imagina Aminon pensando, imagina irmão, eu acredito nisso aqui que eu vou falar, imagina Aminon, abusei da minha irmã, nada aconteceu comigo, 2 anos, eu estou aqui de boa, eita, fiz o que eu fiz, estou tranquilo. Depois de 2 anos, ele colheu, o irmão dele fez uma cilada e ele morre. Pode passar o tempo que for. Filho, tarda, mas não falha. Tarda, demora, mas chega a conta. Demora, mas a conta chega. Filho, Deus ele é justo. Nós servimos a um Deus de justiça. Fica com essa palavra em nome de Jesus.